Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, número 45, que tem como título Livros Poéticos, Sabedoria, Temor de Deus e as Grandes Questões da Vida. O comentarista é o pastor Joá Caetano. Eu sou o pastor Jean Douglas e estarei aqui ministrando, compartilhando com vocês a lição de número 9, cujo tema é Livro de Provérbios, parte 1. Provérbios 1 até o Provérbios 9. O livro de Provérbios faz parte desse conjunto de livros da Bíblia chamado de livros poéticos, como nós temos estudado até aqui. São livros também de sabedoria. Sabedoria, livros sapienciais, por causa da temática, a temática central deles, que é a sabedoria, e poético por causa do estilo literário. O livro de Provérbios é um livro que basicamente trata da sabedoria. Nós vamos encontrar aqui no livro de Provérbios máximas de sabedoria, de forma sintética, frases, poemas que sintetizam verdades importantes, verdades espirituais importantes para a nossa vida e verdades também práticas. Aqui na própria revista, o autor diz que provérbios são frases poéticas curtas que se assemelham a situações da vida real. Essa questão da sabedoria é tão forte no livro de Provérbios que a palavra sábio ou sabedoria aparece aproximadamente 125 vezes. O versículo-chave poderíamos dizer que é Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou o princípio da sabedoria. Podemos trazer à memória as palavras de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 15, quando ele diz: andai como sábios e não como nécios, remindo o tempo porque os dias são maus. É andar como sábio. A importância da sabedoria. E sabedoria aqui, como eu disse, sabedoria prática. Nós vamos encontrar aí algumas palavras que estão diretamente ligadas à sabedoria, ao conceito de sabedoria. Palavras essas que podem ser sinônimos, em alguns contextos, sinônimos da palavra sabedoria, ou que estão diretamente ligadas à palavra sabedoria. Você vai encontrar em Provérbios a palavra sabedoria, a palavra instrução, a palavra prudência, a palavra entender, a palavra conhecer, dentre outras palavras. O livro de Provérbios ele é composto por declarações poéticas, que o autor aqui ele divide em expressivas, incisivas e concisas, que transmitem a máxima, a sentença moral de uma ideia essencial, com vistas a guiar a conduta do povo de Deus. Isso vale para a gente frisar que o livro de Provérbios não é simplesmente um livro de adágios antigos. Não. Ele é um livro, o livro de Provérbios ele serve para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Ele serve para a vida. Não importa para a vida de quem viveu no passado, para quem vive hoje. Não. O livro de Provérbios ele serve para a vida, para todos nós, para todas as gerações, porque são conselhos para guiar o povo de acordo com a vontade de Deus, guiar o povo na conduta que o povo de Deus deve ter, certo? O livro de Provérbios, ele tem alguns autores. Nós costumamos falar de Provérbios de Salomão, mas na verdade a gente sabe que não foi só Salomão que escreveu Provérbios. Alguns defendem até que muitos provérbios não são de Salomão, são anônimos, são de sábios, filósofos, estudiosos daquele tempo. Mas alguns que aparecem além de Salomão são Agur, a quem é atribuído o capítulo 30, Lemuel, que fez a redação do capítulo de número 31. 31. Essas informações que nós temos acerca deste
deste livro. Essa primeira parte ela vai se limitar, né, a Provérbios capítulo 1 até o capítulo 9. Tá? Capítulo 1 até o capítulo 9. É uma parte de discursos, né, de provérbios educativos. Tanto é que nesses primeiros capítulos você vai perceber a figura do pai e do filho. Né? O pai ensinando o filho, educando o filho no caminho certo, na direção certa. O livro de Provérbios ele é um livro de princípios. Né? A Bíblia como um todo ela é um livro profético, mas o livro de Provérbios em si, já que a Bíblia é uma coleção de livros, e nós estamos aqui nessa parte, nessa coleção que trata de livros poéticos, livros sapienciais, a gente tem que ressaltar isso. O livro de Provérbios é um livro de princípios, então é um livro muito prático, tá? Muito prático. Ele realmente trata acerca da conduta, né, que agrada a Deus. Tá? O livro de Provérbios, além desses aspectos aqui introdutórios, tá, vale ressaltar que ele é um livro de forte conteúdo teológico, né? Apesar de se tratar muito da questão da sabedoria, da questão filosófica, né? Fica parecendo que o livro ele simplesmente aborda esse aspecto, mas não, ele aborda também o aspecto teológico. Não se trata só de questão intelectual, de questão de conhecimento, não, mas se trata também de questão espiritual. Né? É um livro extremamente teológico. O livro de Provérbios ele aborda, ele destaca, né, a onisciência de Deus, a soberania divina, Deus como criador de tudo, Deus como governante da ordem moral do universo, bem dentro daquele conceito teológico, né, que nós temos acerca de Deus, né, dentre as definições que nós temos, se é que nós podemos encontrar um conceito pleno acerca de Deus. Deus ele é criador, sustentador e governador de tudo. E é isso que o livro de Provérbios mostra, que Deus é criador, sustentador e governador de tudo e todas as coisas. Tá? E dentro do livro de Provérbios, já que ele trata da onisciência de Deus, da soberania divina, de Deus como criador, de Deus como aquele que está, de fato, no controle de tudo, ele vai tratar também acerca do temor do Senhor, como nós falamos aqui do texto áureo, do texto-chave, né, Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio da ciência, né, o princípio da ciência. A expressão temor do Senhor é uma expressão que sintetiza a ideia de religião para o povo judeu no Antigo Testamento. Você vai encontrar diversas vezes a expressão temor do Senhor. Ela é presente também no livro dos Salmos, por exemplo. Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Outros textos, Salmos 128, lá no princípio, no verso 1. Bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Tá? O próprio livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, o fim de tudo, né? De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, você encontra associado à sabedoria o temor do Senhor, né? O temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, essa expressão, temor do Senhor, sintetiza a ideia de religião do povo judeu, né? A ideia de religião do Antigo Testamento. Você vai encontrar pelo menos 18 referências acerca do temor do Senhor. Tá? Por isso que está associado diretamente à questão da prática, né? De colocar em prática. Esse temer ao Senhor não se trata apenas de teoria, mas se trata de uma vida prática, né, que agrada a Deus. Obedecer princípios estabelecidos por Deus. Tá? Como nós vamos ver a seguir, né, a sabedoria ela deve ser buscada. Essa sabedoria apresentada no livro de Provérbios é uma sabedoria que deve ser buscada. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria, o homem que adquire o conhecimento. Adquirir traz a ideia de comprar. Aquele que procura a sabedoria, aquele que busca, aquele que procura pela sabedoria, né? que adquire conhecimento, né? Que paga pelo conhecimento, que compra o conhecimento. Então, o objetivo do livro de Provérbios claramente é conhecer a sabedoria, né? Adquirir a sabedoria.
E essa temática ela vai estar presente em todo o livro de Provérbios. Por quê? Porque essa sabedoria é a sabedoria que está relacionada ao relacionamento com Deus. A pessoa que encontra a sabedoria, ela encontrou algo incalculável. Encontrou um tesouro precioso. Tá? Um tesouro precioso. E nessa questão da busca pela sabedoria, o que o livro de Provérbios ele apresenta são aspectos, né, que caracterizam, né, são características, podemos dizer, do homem justo, né, características do homem que busca a Deus, do homem que tem um relacionamento com Deus. Então, por isso que o livro de Provérbios vai instruir, né, vai nos instruir a escolher o que é correto, né, o que é justo, né, o que é puro. Tá? Então, essa sabedoria apresentada pelo livro de Provérbios, ela é fonte de alegria. No próprio texto que nós lemos, ele diz no versículo 14, ela é mais proveitosa do que a prata, dá mais lucro do que o ouro, mais preciosa do que os rubis, tudo que podes desejar não se compara a ela. Essa sabedoria, né, que vem do próprio Deus, é uma sabedoria que é fonte de alegria, fonte de alegria. O termo hebraico traduzido como bem-aventurado, está no tópico 2.1 da nossa revista, né, ele carrega a ideia de felicidade múltipla, né? Como nós lemos aqui em Provérbios 3,13, bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria, que adquire o conhecimento. Essa felicidade múltipla, né? Ela vai nos levar àquela ideia de prosperidade do Antigo Testamento, né? Aquela ideia de prosperidade que está relacionada à palavra paz, que é shalom, né? Que seria harmonia, né? Bem-estar, êxito, né? Em todas as áreas da vida. Então, essa sabedoria, né, ela traz esse tipo de alegria, né, para quem a encontra. Essa sabedoria é fonte de alegria. Tá? Então, ela traz essa ideia de prosperidade. Okay? Essa ideia de prosperidade. Sabedoria, bem-estar, êxito, né, sucesso em todas as áreas da vida. Tá? As áreas da vida. A sabedoria, no livro de Provérbios, ela é tratada como aquilo que é mais precioso que o ser humano possa adquirir. Por isso que ele compara a sabedoria, né? Ele diz que ela vale mais do que a prata e vale mais do que o ouro. A gente percebe que a palavra sabedoria, né? essa questão da sabedoria, ela aparece até mesmo personificada no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 8, né? Provérbios 8, a partir do versículo de número 22. Né? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Antes que ele fizesse a terra, ou campos, ou sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima e quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então você percebe aqui a sabedoria personificada, como ela aparece aqui em outros textos. Né? Ela aparece em outros textos aqui também, falando como se ela própria estivesse falando, como se fosse uma pessoa. É a sabedoria personificada. Essa sabedoria personificada nos remete, é claro, a Cristo, né? Porque no livro de Provérbios, Cristo ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo diz que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,30 vai dizer que Cristo foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Um outro texto que vale a pena ser analisado é o de Colossenses capítulo 2, versículo 3, que Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, uma das perguntas que se faz quando se estuda qualquer livro da Bíblia
é onde nós encontramos Cristo nesse livro. E aqui você encontra Cristo como a própria sabedoria. Essa sabedoria personificada, que ao mesmo tempo é uma virtude, que ao mesmo tempo é fonte de alegria, que ao mesmo tempo conduz você a uma vida de prosperidade, né? E que ela é ofertada, né? O livro de Provérbios, ela conclama para que a busquem, né? Conclama para que os homens a busquem, né? Essa sabedoria que está conclamando para que os homens a busquem nada mais é do que o próprio Cristo, né? Aponta para o próprio Cristo, tá? Essa sabedoria, como nós falamos, que também está associada à questão prática, à questão moral, né? Ela ensina o caminho de sabedoria para os jovens. O livro de Provérbios, quando nós estudamos sobre o livro de Provérbios, a gente vai entender que foi um livro escrito voltado para os jovens. Interessante, para ensinar para os moços, né, a como viver de maneira a agradar a Deus, ensinar a conduta que agrada a Deus, a conduta do povo de Deus. Então, um livro voltado para os jovens, principalmente para que o jovem evite os erros, né, da mocidade, tá? Todos eles, né, todos os tipos de erros que se cometem na mocidade, mas aqui na revista o autor ele vai se limitar aqui aos pontos principais, né? Quando se fala em sabedoria, né, eu disse aqui que se fala em instrução, se fala em entendimento, se fala em conhecimento, se fala também em prudência, né? Então aqui no 3.1 o autor fala sobre o caminho da prudência contra o pecado sexual, diante do pecado sexual. Então ele fala o pai alerta o filho, né, acerca da mulher estranha e acerca da prostituta, né? Essa mulher estranha, ela aparece como a figura da mulher adúltera, né? A mulher adúltera, tá? Tem uma diferença da mulher adúltera para a mulher prostituta, né? A mulher prostituta, aquela que se vende, né? Aquela que se vende, seja por motivo de necessidade ou por qualquer outro motivo. Prostituta, a meretriz, como aparece no livro de Provérbios, é aquela que se vende, né? E a mulher estranha, a mulher adúltera, não é aquela que de fato trai o seu marido, né? Que de fato trai o seu marido. Em Provérbios 5.3, ele faz uma referência e diz que os lábios dela destinam favos de mel, né? Cujo paladar é mais macio do que o azeite. Então fala que os lábios dela são doces, né? O sexo é doce, né? A juventude ela é facilmente atraída, né, pelo paladar, né, pelo toque, pelo cheiro, né? E é disso que o autor está falando. Está falando de questões práticas. Ele diferencia a mulher adúltera, né, aquela que trai o seu marido, né, aquela que trai o seu marido, da mulher prostituta, que é aquela que se vende, como eu disse aqui, seja por necessidade ou não. De qualquer forma, o pai ele aconselha o seu filho a fugir tanto de uma quanto da outra, porque ambas conduzem, né, ao pecado sexual, ambas conduzem ao pecado de imoralidade e, consequentemente, né, ao afastamento de Deus, né, afastamento de Deus. Ele faz referência à morte, né, à sepultura, né, o autor de Provérbios faz referência ao inferno. Ele diz que esse caminho de imoralidade sexual ele conduz para a sepultura, conduz à morte e conduz ao inferno. Tá? Em contrapartida, no mesmo contexto de Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 6, quando ele trata da questão da mulher adúltera e da mulher prostituta, né, ou da mulher estranha e da mulher prostituta, automaticamente ele fala também do caminho da prudência na vida conjugal. Ele manda, é claro, você fugir do adultério, fugir da prostituição, mas ele também fala da importância da vida conjugal. Lá em Provérbios 5,15 ele diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, ou seja, uma referência, né? Ou seja, uma referência a se relacionar somente com a sua esposa, né? Com a sua mulher, né? Com aquela que você tem uma aliança, tem um compromisso diante de Deus, né? Que vai nos remeter lá também a Eclesiastes 9,9, que o próprio Salomão diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade.
os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Ou seja, Salomão diz que nessa vida você tem que gozar, aproveitar a vida com a mulher que você ama, com a mulher com quem você fez uma aliança, com quem você se casou. E a gente sabe que, nós sabemos, né, que a prudência na vida conjugal é muito importante, até porque a vida conjugal livra você de muitos problemas, livra de você de muitos problemas. No verso 18 ele diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele diz no versículo 20 de Provérbios 5: por que, filho meu, ser cativado pela adúltera? Por que abraçar o seio da mulher alheia? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele examina todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, com as cordas do teu pecado é detido. Ele morrerá por falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. Ou seja, ele morrerá por falta de disciplina. Mas quem segue os conselhos do Pai, os conselhos de Deus, quem segue os conselhos que estão na palavra de Deus, especificamente aqui no livro de Provérbios, ele vai estar protegido de cair nesse pecado. Quando você tem um relacionamento conjugal com uma pessoa, correto, um casamento heterossexual, um casamento com fidelidade nos princípios da palavra de Deus, você já se livra de ter muitos prejuízos. Então, o benefício de ter um relacionamento matrimonial de acordo com os princípios divinos, eles são muito benéficos para a nossa vida, muito benéficos para a nossa família, benéficos para nós mesmos. A infidelidade nos conduz a ciladas, a tentações, e acaba destruindo não só os laços entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, mas ele acaba destruindo uma família inteira. Provérbios 6:32, ele diz: o que adultera com a mulher tem falta de entendimento, o que tal faz destrói a sua própria alma. Açoites e ignomínias encontrará, e o seu opróbrio nunca se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, e não terá compaixão do dia da vingança, não aceitará compensação alguma, rejeitará o suborno, por maior que seja. Ou seja, aquele que é traído não aceita a traição, pode pode cometer até mesmo um assassinato, assassinar a pessoa que dormiu com a sua esposa. Um relacionamento conjugal, um matrimônio fiel, de acordo com baseado nos parâmetros da palavra de Deus, com certeza traz consigo muitas bênçãos, principalmente a bênção de Deus, a bênção do próprio Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, e nos livra de muitos outros problemas. Nos livra de doenças, nos livra da morte, e nos livra principalmente da morte eterna, nos livra de ser condenados ao inferno. Então o pai aconselha o filho a fugir do pecado sexual e a ter prudência na vida conjugal. E ele também dá conselhos práticos. Ele fala sobre os perigos de ser fiador de outra pessoa, porque naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, nos tempos de Salomão, se alguém não pudesse pagar a sua dívida, ele acabava sendo escravo, toda a sua família era escravizada para pagar aquela dívida, Então quem ficasse por fiador teria que assumir a dívida daquela pessoa de quem ele ficou de fiador. Então Salomão ele vai advertir, o sábio vai advertir sobre os perigos de ser fiador de outra pessoa, que não tem nada a ver com os necessitados, de ajudar necessitado, está falando de ser fiador. A gente aprende na nossa trajetória que se você puder abençoar alguém, doar alguma coisa para alguém, é melhor do que você ser fiador de alguém, ou de você emprestar para alguém esperando receber. Então é muito melhor você doar. Se você puder doar, doe. Doe. Porque ser fiador ou emprestar pode acarretar diversos problemas. Um outro conselho que Salomão dá é a questão da preguiça. Ele aconselha a fugir da preguiça. Ele usa a figura, a imagem da formiga, a forma como a formiga trabalha. Ele usa esse símbolo, o símbolo do trabalho que a formiga realiza, trabalho de se prevenir, de se preparar para o dia mau, a divisão de trabalhos, como a formiga trabalha com divisão de trabalhos, divisão de funções.
delegação de atividades, né? Então ele associa o trabalho da formiga, ele compara com a nossa vida, ele dá um conselho: fuja da preguiça, né? Fuja da preguiça, porque a preguiça, ela impede você de alcançar os seus objetivos, de alcançar os seus sonhos. A preguiça ela impede você de crescer, né, sobre todos os aspectos da vida, seja crescer no conhecimento, na sabedoria, como o próprio livro fala, ou seja, crescer na vida de maneira geral, né, crescer financeiramente, prosperar financeiramente, principalmente quando é o homem, né, que é o promotor da sua casa, impede você de promover a sua casa. E o sábio também, Salomão, né, o pai aqui, ele aconselha o filho a fugir do homem mau. Essa expressão Belial que aparece aqui, ela é associada ao próprio diabo, ao próprio Satanás, né, no Novo Testamento. E não tem por que a gente não fazer essa mesma ligação. Então ele exorta a se afastar, né, do homem mau, se afastar das más companhias. Das más companhias. Você pega Provérbios 6, do 2 ao 15, não é só fugir do homem mau para que você não sofra, né, a maldade daquele homem, mas é fugir da companhia do homem mau. Aquele velho ditado, né, que se você se mistura com porco, farelo come, aquele velho ditado. Então ele está aqui dizendo, né, fuja do homem mau, não fique junto com o homem mau, não ande com o homem mau. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então devemos nos afastar do homem mau, né, porque às vezes você pode acabar pagando, né, por algo que essa pessoa praticou, sem você de fato, né, ter praticado aquilo que ela praticou, mas você pode ir junto, né, você pode acabar sofrendo junto a cobrança que essa pessoa possa sofrer pelos seus atos. Tá? O livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele é educativo, como eu disse aqui, são mais conselhos práticos do pai para o filho, tá? E esse conselho do pai para o filho nós podemos entender como conselhos de Deus para nós, para a nossa vida. Conselhos de Deus para nós, como todo o livro de Provérbios vai tratar basicamente disso, né? Nessa parte específica que está tratando nessa lição, né? Conselhos de Deus para nós, tá? Para a nossa vida. Tá? Então devemos guardar na nossa mente, gravar na nossa mente que o livro de Provérbios ele trata de princípios universais, né, que se aplicam a todos os tempos, passado, presente, futuro, se aplica à nossa vida, se aplica ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Eu quero incentivar você a pesquisar profundamente essa lição, tá? A pesquisar profundamente essa lição. Existem alguns comentários aí muito bons, né, para você se aprofundar, né? Aqui é só uma síntese, um resumo do que essa lição ela traz para nós. Espero que você possa usar, né, isso que tem sido ministrado como um guia para você aprofundar os seus estudos e ministrar a melhor aula possível que você puder ministrar para a sua classe de escola bíblica dominical. Tá? Vai lá no YouTube, tá? Curta, né, o canal do Crente Docente, ativa o sininho lá, tá? Curta, assista, compartilhe, né, as nossas aulas, os nossos vídeos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até a próxima.